Tem mudanças para o financiamento de imóveis pela Caixa Econômica Federal. O banco vai reduzir a cota de financiamento para imóveis de até R$ 1,5 milhão, o que significa que vai exigir um valor de entrada maior dos compradores. As alterações começam a valer a partir de 1º de novembro. Na prática, vai ficar mais difícil adquirir a casa própria. E para analisar essas mudanças, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Rodrigo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Olá, Jonathan, boa tarde a toda a nossa audiência. Rodrigo, o que explica essa mudança por parte da Caixa Econômica, dificultando? A Caixa, que sempre foi um banco que facilitou, sempre teve a liderança em relação aos financiamentos imobiliários no Brasil e agora dificultando o acesso ao crédito. Notícia ruim para o mercado imobiliário. Exatamente, né? O que acontece? Nós, nesse ano de 2024, nós temos uma notícia boa, que é o quê? Que é o crescimento a economia, ela vem performando muito bem, estamos com uma taxa de desemprego baixa, né? Mas, infelizmente, ainda estamos com uma alta taxa de juros, tá? Que é a taxa Selic. Só o que acontece? O desemprego baixo, tá? E as pessoas consumindo bastante, a taxa de média da população tem caído bastante, tá? Já chegou-se, né? O Brasil já chegou a ter 70% do estoque ali de poupança destinado a financiamentos imobiliários. E hoje, pelo que a Caixa Econômica mensura, está num patamar de 34%, ou seja, existe um percentual da poupança brasileira, das pessoas, enfim, que guardam seus dinheiros na poupança, por exemplo, que vai para o financiamento imobiliário. Então, como as pessoas estão destinando boa parte da sua renda para consumo, e também existe uma grande procura, ao mesmo tempo, de pessoas que querem comprar novos imóveis, esse foi um caso que a Caixa teve que decidir, né? Olha, como tem muita gente querendo comprar imóvel e a Caixa está sem crédito para poder dar essa abertura de compra para toda a população, acabou tendo que se reduzir e dificultar um pouco essa questão de você ter acesso ao crédito imobiliário, viu? Isso vai impactar, inclusive, os imóveis que entram no programa Minha Casa Minha Vida, Rodrigo? Não, nos imóveis do Minha Casa Minha Vida não, porque já tem um certo direcionamento. Esses daqui são para outros programas de habitação, tá? Por exemplo, a pessoa que já tem um imóvel do Minha Casa Minha Vida, ela não pode comprar outro no mesmo programa, mas ela pode comprar um outro imóvel através de um outro tipo de financiamento. Um financiamento saque, price, uma outra proposta, um valor venal até mesmo maior. O que acontece? E aí esse limite, né, desses outros programas de financiamento, a Caixa também colocou um limite de até R$ 1,5 milhão, tá, por imóvel. Então, assim, é um momento que para a economia é bom, porque nós estamos cada vez com a taxa de desemprego sendo reduzida, as pessoas estão consumindo bastante, mas, por outro lado, acaba tendo essa concorrência. Quanto mais pessoas procuram crédito, tá, nos bancos para poder comprar um imóvel, mais esse crédito fica restritivo e fica um pouco mais caro. Tá? Como a gente já tem esse estoque, né, que a gente chama assim em economia, esse estoque de dinheiro baixo para a Caixa poder emprestar, infelizmente acabou causando essa repercussão aí no dia de ontem e hoje, viu? Agora, você acredita que essa medida vai ser seguida pelos outros bancos ou, na verdade, os bancos privados podem se tornar diferenciados por conseguir ainda uma opção melhor para o cliente? Olha, os outros bancos, eles, do portfólio deles, do que eles arrecadam dos clientes, né, eles acabam dando um direcionamento. Olha, por exemplo, você pega os outros bancos, cada um tem a sua política. Tantos por cento eu vou colocar para financiamento imobiliário, tantos por cento eu vou colocar para financiamento de veículo, cada um ali tem a sua política. Mas o que está impactando bastante hoje, fora da Caixa, tá? Tanto na Caixa como também fora da Caixa, é a taxa de juros básica da economia, que é a Selic. Hoje, fora do programa Minha Casa Minha Vida, a taxa de financiamento do imóvel ela não está baixa, está ali 10, 9, até mesmo 11%. Então, assim, realmente não é muito atrativo. Quando você vai para uma Minha Casa Minha Vida, pessoas que conseguiram pegar ali nos semestres passados, chegaram a pegar 8, 7,5%, 8,5% de taxa de juros ao ano. É uma grande diferença
de 7,8 para 11,12. Então, assim, para os outros bancos não é que vai facilitar, mas as pessoas podem ir na Caixa, olhar, não ter o seu crédito aprovado, até mesmo porque a Caixa está restringindo, e pode ser que ela consiga em outro banco sim. Não é garantia de taxa mais baixa, Jonathan, mas pode ser uma opção de poder procurar outras opções. A pessoa ela é correntista de algumas outras agências, algumas outras instituições, pode ser uma boa tentar negociar, viu? Você falou aí em relação à taxa de juros que não está baixa, né? Isso é um pouco daquela briga que a gente tem de tempos em tempos do governo federal com o presidente do Banco Central em relação à Selic. Se eu não estou enganado, a Selic influencia diretamente no valor do financiamento imobiliário, por exemplo. Se ela estiver mais baixa, essa taxa também cai. Exato. A Selic, ela é uma taxa básica da economia, tá? É a taxa que norteia, tá? Todas as outras demais taxas do mercado. Então, por exemplo, quando a Selic ela baixa, tá? Que o Banco Central vem com uma atitude de baixar a Selic porque a inflação está mais controlada, tal, isso acaba refletindo nos custos de financiamento de imóvel, de veículo, de aparelho doméstico, por exemplo, de carnês de loja, enfim, diversos segmentos. Só que hoje nós estamos passando num momento em que está muito complicado para quem busca crédito, tá? Ou seja, você tem muitas pessoas, né, dando crédito e aí a poupança que nós temos no país hoje não tem como você oferecer crédito para todo mundo a uma taxa de juros baixa. Então, por isso que esse é um dos motivos que a Selic também está um pouco mais alta. Já o outro fator é em relação às contas públicas, né? Os agentes do mercado, os bancos, eles estão querendo entender do governo como se dará o avanço da dívida pública, tá? E até pagamento de todos esses recursos que o governo toma emprestado no mercado financeiro através de uma taxa. Que taxa é essa? É a taxa Selic, que hoje está em 13,75 ao ano. Como é que você avalia a mudança na direção do Banco Central? Galípolo entrando, a gente deve ter uma expectativa de taxas menores, apesar da independência do Banco Central. Qual é a análise que você faz? Bom, o Galípolo, ele é um profissional, tá? Já passou pelo Estado de São Paulo, pela Prefeitura de São Paulo, se eu não me engano, tem conhecimento do mercado financeiro, tá? Tem validação tanto pelo governo do PT, como até mesmo pelos colegas do próprio Banco Central, que já o credenciaram como um bom diretor lá. Então, o que a gente vê, né? Não é fácil explicar, mas eu vou tentar colocar aqui. O Banco Central atua de forma independente no controle da inflação. Só que o Banco Central ele tem dois pontos que não é de autonomia dele. Primeiro é a taxa de inflação. Tá? A taxa de inflação ela é dada pelo governo, pelo Ministério da Fazenda, e aí o Banco Central ele tem que seguir para não deixar essa inflação subir muito ou cair muito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, porque o Banco Central ele não tem atitude diretamente, é na questão dos gastos fiscais. Então, o Galípolo, ele vem, o ano que vem, nesse mesmo ritmo que ele vem mostrando ao mercado. Ele já falou, olha, essa taxa está muito alta, ela precisa sim cair para poder facilitar e melhorar a vida da população, mas também nós temos que respeitar essa questão de controle inflacionário e também da questão da posição dos gastos fiscais. Eu acredito que ele e o Haddad, eles estarão muito bem alinhados para o próximo ano. Então, eu acredito que tudo leva a crer que para o próximo ano a gente já começa a ver uma redução da taxa de juros, uma vez que essa nossa inflação já começa a dar sinais de desaceleração, tá? Rodrigo, outra notícia que eu quero a sua análise, por gentileza, é sobre o dólar, que fechou em alta ontem, alcançando o maior patamar desde agosto. Ficou em R$ 5,65, um crescimento de 1,33%. Hoje, o dia também começou com a moeda norte-americana em elevação, atingindo R$ 5,69. A queda firme de commodities como petróleo e minério de ferro pesaram sobre o real e isso, claro, impacta em muitos setores. Agora, será que esse cenário de desvalorização deve seguir até o final do ano? Qual é a análise que você faz?
Bom, sobre o dólar, realmente esse é importante e é impactante, tá? Pela nossa avaliação da academia minha, e que eu também converso com outros colegas economistas de outros setores, não só da academia, mas também do mercado financeiro, do mercado como um todo, a gente acredita que isso pode caminhar pelo menos até o final do ano, tá? E aí eu separei aqui, Jonathan, pelo menos 5 motivos principais que podem impactar ainda mais essa desvalorização. A primeira é o risco de escalada, tá, dos conflitos no Oriente Médio. Com essa questão de Israel querer atacar bases militares, tá? Então, esse é um primeiro ponto que faz com que todos que negociam dinheiro no mundo, que transacionam moedas e diversos outras commodities, fiquem com as suas expectativas ruins e começa a procurar o dólar como porto seguro. Por isso que a moeda ela sobe e o real desvaloriza, principalmente os emergentes que sofrem mais. O segundo ponto são as perspectivas econômicas da China, Jonathan, que apesar dos estímulos e dos esforços que o governo Xi Jinping tem tentado fazer para poder estimular, aparentemente parece que não está sendo suficiente. Então, demanda caindo lá significa que as pessoas, né, que as empresas vão vender para a China. Se vai vender menos para a China, vai ganhar menos dinheiro. O que eu vou fazer com o meu dinheiro, então, que sobra? Preciso ganhar alguma coisa, fazer ele rentabilizar. Aí todo mundo corre para o dólar, porque o dólar é uma moeda referência de negociação. O terceiro ponto é a queda das commodities, tá? Principalmente de minério de ferro e petróleo. Essa queda por essa demanda e também nos preços também influencia, porque no final todo mundo quer ganhar o dinheiro. Quem transaciona mercadorias, se estiver ganhando menos dinheiro com mercadoria, eu preciso aplicar em algum lugar. E você não acha qualquer lugar para se colocar muito dinheiro, que são os investidores institucionais. E aí procura também moeda. O quarto ponto é o Banco Central Europeu, que nessa semana provavelmente já vem com uma redução de taxa de juros. Então, quem aplica nos títulos europeus ganhando menos juros, falou, peraí, aqui para mim não está bom, vou buscar um lugar que me renda um pouco mais. E, por fim, aqui no Brasil, que é o compromisso do governo, tá, sobre o equilíbrio das contas públicas. Tá? Então, isso também está no cenário doméstico, então, como a gente fala. Né? Então, esses 5 pontos faz, Jonathan, com que essa nossa análise da economia tem ficado cada vez mais complexo. Então, está muito difícil fazer previsões acima de 6 meses, tá? Muito um ano, principalmente. Então, a gente sempre está olhando para um cenário muito de curto prazo, a 3 meses, 4 meses, e até o final do ano eu vejo o dólar ainda se apreciar. Isso, e esse cenário de sobe e desce da moeda norte-americana, a gente vai seguir acompanhando aqui no Conexão Record News. Rodrigo, muito obrigado pela análise, por conversar com a gente hoje. Boa tarde para você. Jonathan, é sempre um prazer, obrigado, e eu desejo uma boa tarde a toda a nossa audiência do Conexão Record.